A paz de Deus a todos, irmãos. Hoje, então, nós iremos gravar mais um estudo. Este canal, irmão, é o canal Evangelho, a Bíblia nos Meios Digitais. Convido os irmãos a se inscreverem no canal. Se gostarem do estudo também, deixe seu like. E se puderem, divulguem para os demais irmãos que se interessam pelo conhecimento bíblico. Tá bom, irmãos? Então, hoje, o estudo de hoje, irmãos, ele aborda mortes e ressurreições do homem. Por que mortes no plural? Porque o homem, ele morre espiritualmente primeiro, né? E depois ele morre no corpo, o corpo morre, e as ressurreições são desta forma também. Primeiro ela vem uma ressurreição espiritual através do batismo do Senhor Jesus, e depois virá a restauração do corpo em três situações, né? A primeira foi a de Cristo, depois a de Cristo na sua vinda, que nós estamos aguardando, e a última depois do milênio. Mas a parte da ressurreição nós vamos abordar na sequência, um outro vídeo numa sequência aqui. Hoje nós vamos concentrar, então, irmãos, nas mortes, né? O que aconteceu, o que acontece com o homem, né? Através do que aconteceu com o homem que gerou a morte. Então, irmãos, começamos aqui e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Irmãos, por que é importante esse verso? Porque o homem, Adão, quando ele foi feito, ele estava ali no Éden, o Senhor fez o homem perfeito, né? Sem a morte. Ele moraria ali no Éden, mas, irmãos, ele errou e ele pecou, e através desse pecado ele teve uma consequência. Então, lá no Gênesis 2:15, né, irmãos, quando vai falar da árvore, mas, né, e tomou o Senhor Deus o homem, e pôs lá no jardim do Éden, né, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore comerás livremente. Então, ele tinha livre-arbítrio, ele comia lá, mas o Senhor colocou algo lá que ia medir a obediência do homem, de Adão no caso. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, foi um aviso que Deus deu para Adão, que no dia que ele comesse do fruto da árvore lá da ciência do bem e do mal, ele morreria, né, irmãos? E Adão, ele e sua esposa Eva, eles foram desobedientes e eles comeram. Aí, irmão, alguém pode falar: mas o Senhor falou que no dia que ele comesse ele ia morrer. E Adão comeu e não morreu, porque muitas vezes nós atribuímos a morte à morte do corpo, a corporal. Mas quando Adão e Eva comeram, né, eles morreram. A primeira morte que atingiu o casal foi a morte espiritual. Eles morreram espiritualmente, né? Irmãos, aqui nesse canal nós temos lá uma das chaves interpretativas são os dias da criação. E nós citamos sempre o Salmo 90, que fala que 1000 anos é um dia e um dia 1000 anos. Por quê? Por que nós estamos abordando dessa forma? Porque este dia aqui era 1000 anos. No dia que você comer, você vai morrer. E Adão, a partir do momento que ele comeu, ele teve a morte espiritual e ele não atingiu 1000 anos. Nenhum ser humano, mesmo Matusalém, que mais viveu, ele não conseguiu chegar a 1000 anos, né? Então, e foram os dias de Adão, depois que gerou há 700, 800 anos, e gerou filhos e filhas, e foram os dias de Adão. Adão viveu 930 anos e morreu. Aí então, por isso que foi falado: no dia que você comer, você morre. E aí então, Adão não atingiu o dia, né? E 1000 anos ele não atingiu. Ele primeiro a morte espiritual e depois a morte na matéria. Aí cito aqui o verso só para... já tem um estudo no canal, muitos irmãos já conhecem, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, né? Irmãos, aí, quando nós estudamos morte, a separação, né, o homem, corpo, espírito e alma. Aí, quando o homem ele morre, essa morte, a morte da matéria, né, existe uma separação do espírito e do corpo, se separam. E aí fica a pergunta, né, essa parte imortal do homem,
que é o espírito, para onde que ele vai? Né? Então, justamente, então, irmãos, nós vamos dar uma abordagem. A palavra inferno, irmão, o significado central é sempre ligado a algo que está embaixo ou subterrâneo, porque a palavra inferno vem de inferior, né? Então a palavra inferno vem do latim inferno, que significa o que está por baixo, as profundezas, o mundo inferior. Deriva do adjetivo latino inferus, que quer dizer inferior ou local abaixo. Irmãos, por que nós estamos citando isso? Porque muitas vezes nós temos na nossa mente que inferno, a palavra inferno já é um lugar de tormento, mas na verdade inferno, ele tem esse significado mais abrangente de local inferior, né? Onde vão para lá todos os mortos, e dentro do inferno vai ter divisões nesse local inferior, né, irmão, debaixo da terra, existem as divisões aonde os tipos de pessoa, mediante as obras que nós fazemos aqui na terra, nós seremos colocados. Então, aqui fala que nas traduções bíblicas, inferno é frequentemente usado para traduzir 3 palavras originais, né, irmão? Lá no grego, lá no Antigo Testamento, chama de Sheol, em hebraico, né? Tanto justo como injustos, eles ficam, né? Ou também sepultura, muitas vezes o Sheol é chamado de sepultura, ou esse lugar inferior. Aqui nós estamos dando uma abordagem geral, justos e injustos, mas nós sabemos que nesse local que ficam os mortos, existem divisões, depois nós vamos explicar. Hades vem do grego, Novo Testamento, é a região dos mortos, essa região geral. E Geena, irmãos, é a região de tormento, é a parte do inferno de punição, né? Citado 12 vezes no Novo Testamento, na maioria por Jesus. O Senhor Jesus citou muito a parte do castigo, Geena. Aí então, irmãos, nós vamos usar a parábola do rico e Lázaro, porque, irmãos, essa parábola é um lugar, é uma parte muito interessante que o Senhor Jesus ele fez um compilado para passar essas informações para nós a respeito do inferno, tá bom? Aonde vão os mortos depois que nós temos, nós estamos falando aqui da morte corpórea. Então, Lucas 16, 19 fala lá: ora, viu um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado esplendidamente, né? O homem rico. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava um homem de muito sofrimento, né? E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu o quê? O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Pode ver aqui, irmãos, ele fala até que o rico morreu, ele foi sepultado. Talvez, por não falar aqui, né, irmãos, acabamos inferindo que talvez o mendigo morre e ele é colocado até numa cova comum, alguma coisa assim, com muito desprezo, né? Mas, irmãos, a parte do corpo, né, foi para um lugar assim, mas o espírito dele foi levado para o seio de Abraão. Então, dentro desse lugar dos mortos, né, nessa divisão tem o seio de Abraão, um lugar lá de paz, de tranquilidade. Ele foi levado. E morreu o rico foi sepultado, o corpo dele foi para um sepulcro, mas e o espírito? O espírito dele foi levado, né, talvez um lugar de esse Geena, um lugar mais de aflição, né? E aí ele fala aqui, acho que é do rico, né? E no Hades, lá no lugar dos mortos, ergueu os olhos, estando em tormentos. Então ele está lá no lugar geral dos mortos, vamos falar, no mundo dos mortos, que tem as suas divisões, e ele está lá em aperto. E ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Quer dizer, Lázaro estava lá descansando com Abraão, seio de Abraão, irmãos, porque antigamente as mesas, né, nós estamos acostumados com as mesas europeias, mas eram umas mesas baixas, assim, eles colocavam almofadas, eles mais ficavam deitados do que sentados em volta das mesas. Então, às vezes, as pessoas estão lá um perto do outro, encostava a cabeça no peito de outra pessoa, né? Então, por isso que fala aqui no seio
de Abraão. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água o dedo, porque ele está lá em tormento. Ele queria que Abraão desse um socorro para ele, porque estou atormentado nessa chama. Aí fala até de chama, né? Lugar de tormento, de fogo. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Aqui, irmãos, vem uma outra informação, uma outra ideia que o Senhor Jesus passa também. Muitos acreditam, irmãos, que quando as pessoas morrem, ela cai, o espírito vai para um lugar de silêncio, fica dormindo, não sabe mais nada. Pode ver, irmãos, que aqui não foi assim, né? Apesar de um não ir para o outro lugar, estão separados, mas tem essa interação de visão, um vendo onde que um está, existe uma conversa. Abraão está falando o que aconteceu, né, irmãos? Então, todas essas coisas, esses mistérios aqui. Isso aqui foi o Senhor Jesus que disse essa parábola. E além disso, está posto um abismo, tem uma divisão lá. De sorte que os que quiserem passar daqui para vós, nem de lá para cá e nem daqui para lá, não passa. E disse ele: rogo-vos, pois. Aí ele fala que ele tem 5 irmãos, talvez, irmãos, tenha um detalhe aí: 5 irmãos, com ele 6, e o pai dele 7, talvez uma plenitude, né, de pessoas, de homens na casa, eram 7 homens, né? Então, um tinha ido lá para o lugar, no Hades, lá no submundo, e talvez estava lá no Geena, né? E aí ele está clamando. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no, né? Irmãos, aí uma outra situação que nós inferimos também, que não existe a comunicação, né, de alguém do mundo dos mortos vindo dar algum recado para o mundo dos vivos. Isso aí nós, né, nós não aceitamos isso, a palavra condena, nós sabemos, né, irmãos, esse tipo de coisa. Mas, irmãos, o que acontece é que aí eu vou sair agora da Bíblia e vou falar pelas experiências de muitos testemunhos que já escutei, e todos os irmãos escutam. Muitas vezes acontece que uma pessoa que está aqui no mundo dos vivos, tendo uma experiência de morte, sofreu um acidente lá no hospital, na UTI e tal, que acontece? Muitas vezes o espírito dele sai e o espírito dele vai lá no mundo dos mortos, conversa com algum parente, e a pessoa sempre fala que o lugar lá é maravilhoso, que eles estão descansando. Isso eu já ouvi muitos, tenho coragem de contar isso, porque isso aí nós escutamos, mas veja bem, nunca o contrário, hein? Alguém saindo lá do mundo dos mortos e vindo para conversar. Isso não é isso que nós estamos afirmando. Estamos afirmando diferente, que às vezes as pessoas, Deus permite que as pessoas tenham essa experiência, né? Ou estava meio desviado da graça, alguma coisa acontece, alguma coisa, e ele vai lá e conversa com algum parente, recebe algum conselho. Mas aqui, pela parábola, o que o Senhor Jesus deu aqui a entender, que ninguém sai lá do mundo dos mortos para dar recado aqui no mundo dos vivos. Foi isso que o Senhor Jesus falou. Lá eles têm Moisés e os profetas, que leiam as escrituras sagradas e aceitem a salvação. Porém, Abraão lhe disse: se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Por que o Senhor Jesus falou isso? Porque ele ia ressuscitar, irmãos, e mesmo os judeus, né, eles ainda tentaram esconder a ressurreição do Senhor Jesus, compraram os guardas lá. Então, eles sempre tentam e tentaram, né, ocultar a ressurreição do Senhor Jesus. Além de crucificação do Senhor, ainda ocultaram a ressurreição dele. Aqui, irmãos, eu coloquei um lembrete para citar o livro de Enoque. Talvez tenha irmãos que não conhecem, tem um livro, irmãos, que ele está fora das Escrituras. Talvez deixaram ele fora, porque de difícil compreensão. Este livro, irmãos, que dá o maior, provavelmente o Senhor Jesus está tirando desse livro, ele citando as divisões do mundo dos mortos. É Enoque que aborda, não sou especialista nesse livro, não conheço alguma coisa, já li, né, irmãos, mas não tenho um estudo profundo, mas esse livro que cita essas divisões do mundo inferior. Então,
aí, irmãos, o que acontece? Aqui, irmãos, eu peguei essa parte de Eclesiastes, irmãos, porque muitos falam assim, mas eu li lá nas Escrituras, irmãos, que para onde nós vamos é um lugar de esquecimento, lá ninguém fala nada, fica tudo em silêncio e tal. Então, nós vamos ler o Eclesiastes 9 aqui, para a gente fazer um contraponto e ver se é assim mesmo, né? Se dá para a gente tirar uma outra ideia aqui, tá bom? Então, o Eclesiastes 9 fala assim, ó, deveras revolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. E também que o homem não conhece nem o amor, nem o ódio, tudo passa perante a sua face. Irmãos, o homem, em si existem homens justos e injustos, né, irmãos? E o homem também, ele não tem pleno conhecimento das coisas. Às vezes, né, ele acha que ele conhece o amor, o ódio, essas coisas, mas ele não consegue medir na profundidade. Talvez ele pode ser até enganado, né, por uma situação da vida, porque nós sabemos que ele não tem a onisciência que tem o Senhor, né? Então, mas isso sempre pegando o âmbito do mundo material aqui. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim, ao que sacrifica e ao que não sacrifica. Assim, ao bom pecador. Irmãos, olha só. Nós, irmãos, que pregamos o evangelho, as boas novas, irmãos, a busca da salvação, como que nós iríamos falar com uma pessoa, né, irmão, que as coisas, tudo acontece igualmente, para o justo e para o injusto, né? Para essa parte espiritual, irmão, ela não serve. Isso aqui, Salomão está dando uma abordagem assim. Enquanto nós estamos aqui no mundo dos vivos, nosso corpo, irmãos, nós conhecemos pessoas santas, pessoas, irmãos, que são tementes a Deus, que têm uma vida de sofrimento, muitas vezes. E muitas vezes vimos o ímpio, né, passar por essa vida de uma maneira mais tranquila. Mas, irmãos, essa abordagem aqui, ela se encaixa nessa parte material. Olha só o outro verso aqui, 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, verdade. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco elas têm jamais recompensa. Mas a sua memória foi entregue ao esquecimento. Irmãos, essa abordagem que Salomão tá dizendo, e ele fala mais lá, para nós aproveitarmos a nossa vida com a mulher que amamos, todas as coisas que nós temos que fazer nessa vida, que nós empenhemos para fazer, mas isso é uma abordagem material, né? Então, isso aqui, porque por que fala de um lugar de silêncio, onde, né, entregue à memória, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento? É a parte do corpo, irmão. O corpo vai lá para a sepultura. Essa parte, assim que o espírito sai do corpo, o corpo é uma entidade inanimada, ela fica parada, ela morta, ela se decompõe, ela volta para o pó, né? Então, é nesse sentido aqui que Salomão abordou, né? Então, isso, o que acontece para o justo e para o injusto pode acontecer, a mesma coisa acontece para o justo e injusto. Isso pode ser no âmbito aqui terreno, irmãos. Mas, irmãos, isso é bem diferente o que vai acontecer no mundo, irmãos, depois da ressurreição ou depois da vinda de Cristo, quando o Senhor Jesus, quando a sua igreja for elevada a Jerusalém celestial, ficar 1000 anos com Cristo, descer aqui na terra, irmão, coordenar as nações aqui, os judeus que ficarão aqui no milênio. É outra coisa, né? O ímpio, ele, na volta do Senhor Jesus, ele já pode ser lançado no lago de fogo, quem tem a marca da besta, todas essas coisas. Então, é bem diferente, né? No pós-vinda do Senhor, tudo é diferente. Então, as coisas não acontecem da mesma forma para o justo e para o ímpio. O ímpio, irmãos, dependendo, o ímpio vivo, na volta do Senhor, ele vai ser jogado imediatamente no lago de fogo, né? Ele vai ser, na sequência ali, né? Lógico, primeiro o Senhor vai ressuscitar os seus santos, tal, na separação do joio e do trigo ali, mas o ímpio, ele vai ser descartado no lago de fogo, né? Irmãos, então não é a mesma coisa. Então, é só para dizer que essa abordagem aqui é no sentido da matéria, né? Aí, irmãos, eu uso esse verso de Apocalipse aqui, 6, só para dizer, porque aqui fala, e havendo aberto o quinto selo lá,
dos cavalos, né, irmãos? Quando está falando dos cavalos lá. Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, porque tinha um altar de sacrifício, né? Lá na antiga aliança, irmão, tinha um tabernáculo, o sacerdote, ele vinha, ele chegava até uma pia lá de bronze, se lavava, e a primeira coisa que ele fazia era o sacrifício, ali no altar, né? Ali morria o cordeiro, para a expiação de um pecado, para o sacerdote poder entrar no tabernáculo. Lá tinha um lugar santo dos santos, ele, uma vez por ano ele ia até a Arca da Aliança, todas essas coisas. Mas qual é a intenção de mostrar esse verso? Que aqui fala, né, e clamavam com grande voz. Então, se as pessoas ficassem lá num sentido assim de apagadas, dormindo ou não sabendo o que estava acontecendo, ninguém ia clamar com grande voz. E essas pessoas, irmãos, que deram por amor de testemunho, foram pessoas que, diante de uma situação difícil ou de grande tribulação do futuro ou do passado, porque grande tribulação, né, as coisas são cíclicas, já não negaram o Senhor e morreram por amar a palavra, o Senhor. Então essas pessoas ficaram firmes. Então, talvez, irmãos, nessas divisões na região inferior ali, que chamam de inferno, né? As pessoas têm até uma divisão para pessoas que tiveram uma morte atroz e não negaram Cristo. Morreram como lá no Salmo 44, falando que somos entregues, né? Como cordeiros, como ovelhas indo para o matador. Se o Senhor Jesus foi um cordeiro que deu a sua vida por nós, pela igreja, muitos dos santos deram a sua vida também pelo Senhor, né? Não negaram ele. E aí a pessoa recebe vestes brancas e foi dito que repousasse por um pouco de tempo. Como fala aqui um pouco de tempo, irmãos, então, e tá isso lá no Apocalipse, dá a entender, irmãos, que do meio dos 7 últimos anos, do meio da semana, nos últimos 7 anos até o final, que é o período da grande tribulação, onde muitos dos santos serão mortos, né? Então eles são mortos e o Senhor fala para eles: não, vocês aguentam mais um pouquinho, ficam em repouso mais um pouco, e daqui a pouco eu estou voltando para dar a ressurreição dos santos. Aí também, irmão, aqui o que está escrito lá na carta de Pedro, né? Pedro 1, capítulo 3, 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levarmos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, né? É uma continuação aqui. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus. Porque, irmãos, lá nos dias de Noé, né, o Senhor, quando o Senhor ia mandar o dilúvio, o Senhor apareceu para Noé e falou que a vida do homem seria de 120 anos. O Senhor ia dar ali 120 anos, um tempo para Noé, para ele pregar a verdade, né? Pregar o dilúvio e construir a arca. Nesse tempo, né? Não sei quanto tempo levou para construir a arca, mas nesse tempo de 120 anos, ele construiu a arca e pregou, mas o povo não creu, né? Então, quando veio o dilúvio e afogou aquelas pessoas que estavam fora da arca, quem estava dentro, 8 só, fora, muitos. E esses muitos que estavam fora da arca, quando eles viram que ele ia morrer, certamente eles disseram para si mesmo, dentro do coração: ah, se eu tivesse escutado a pregação desse homem de Noé. Mas mesmo eles reconhecendo a falha, eles morreram. Por isso que o Senhor pregou aos espíritos em prisão, porque eles morreram no pecado, mas morreram se arrependendo. Ah, se eu tivesse escutado. E isso, irmão, o Senhor Jesus cita lá no 24 de São Mateus, quando fala da vinda do Filho, depois da tribulação daqueles dias, vocês vão ver vir o Filho do Homem, ele vai voltar. E cita essas palavras, né? 2 numa cama, um será levado, será deixado no campo, um no campo, outro na cidade, essas coisas. Um será levado, outro deixado. E ele fala que isso é como nos dias de Noé, porque lá, antes do dilúvio, eles estavam também casando, festando, passando, levando a sua vida, e aí até que veio
a água do dilúvio. Já vai acontecer. Antes do Senhor Jesus voltar, as pessoas vão estar fazendo todas essas coisas, né, irmãos? E quando o Senhor Jesus voltar, será que ninguém, percebendo a volta dele, a ressurreição dos santos, vai falar: se eu tivesse dado ouvido, se eu tivesse feito diferente, né? Muitos então, por isso que tem esse comparativo com os dias de Noé. E aí, irmão, na carta de 2 Pedro 2,4, irmão, lá tem isso aqui: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno. É a única palavra lá de inferno, está escrito inferno, né, em português a tradução, mas a palavra do grego é tártaro. Então é uma outra divisão do mundo dos mortos, que seria o Tártaro, que seria o lugar onde os anjos ficam presos. Os anjos caídos, ou que o Senhor castiga, ele já põe eles lá. É o único lugar da Bíblia que cita. Então, aqui nós falamos de paraíso ou seio de Abraão, um lugar, né, um lugar de tormento ali, que muitas vezes o Senhor Jesus citou como Geena, que era um lugar lá, acho que no Vale de Cedron, lá onde eles punham fogo, queimavam as coisas ali que tinha que ser descartada, e também esse Tártaro, que é um lugar dos anjos. E também, irmãos, pode ser que tenha também um lugar para esses irmãos que tiveram mortes terríveis sem negar o Senhor Jesus, crucificados, queimados, decapitados, esse tipo de pessoa. Então, nós estamos comentando aqui de diversas regiões do mundo dos mortos. E quem que abriu esse conhecimento? Essa revelação foi dada para Enoque. Enoque que descortinou isso aí. Então, irmãos, nós vamos tentar desconstruir aqui a ideia, irmãos, que muitos têm, que assim que a pessoa ela morre, ela é levada em algum lugar no céu, né? Então, aí, através dessas palavras do próprio Senhor Jesus, nós vamos ver que não tem concordância bíblica com essa ideia. Então, aqui, Jesus instruindo Nicodemos: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como creais se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Né? O Filho do Homem, ele está no céu porque o representante dele no céu era o Pai dele, né? Estava lá. Quer dizer, eu e o Pai somos um. Está escrito lá em 10 de João. Então, quer dizer, ele estava aqui na terra, o Pai dele estava lá no céu, mas eu e o Pai somos um. É a mesma comunhão que nós chamamos de Espírito Santo, né? A união de propósito do Pai e do Filho. E essa união de propósito é derramado em nós, por isso que aceitamos o Espírito Santo como uma unção do céu. Né, irmãos? E aqui então ele fala que ninguém subiu, só aquele que desceu. Quer dizer, quem que depois, irmãos, apesar que o Senhor Jesus, irmão, quando ele morreu, nós vamos ver aqui, né, até nos próximos versos aqui, que o Espírito dele também não subiu ao céu assim imediatamente, foi para o mundo dos mortos, só depois de 3 dias e 3 noites ele ressuscitou, ainda ficou, né, aqueles 40 dias ainda aqui na terra para depois subir ao céu, né, onde está relatado lá no capítulo 7 do livro de Daniel, que fala lá do ancião de dias e do filho do homem. Então aqui, irmãos, fala em Atos 2:25, porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Irmãos, o Senhor Jesus, assim que ele morreu, né, que ele morreu a morte de cruz, ele foi primeiramente lá no lugar porque como ele levou sobre ele os nossos pecados, ele foi lá no lugar de sofrimento, mas ele não merecia ir para aquele lugar. Então ele foi tirado de lá e certamente ele ficou ali no seio de Abraão, né? E aí depois ele pregou para os espíritos em prisão, porque ele tinha que encontrar aquele ladrão que estava do lado da cruz. Então ele ficou ali no seio de Abraão, pregou para os espíritos em prisão, e depois dos 3 noites e 3 dias ele voltou
Ele voltou. Irmãos, eu estou tomando cuidado aqui para não misturar ressurreição, que eu vou deixar para um outro vídeo, com o passamento, a morte do homem, né? Para onde que ele vai. Mas aqui é só para ficar bem claro, irmãos, que quando a pessoa morre, ela não é levada para o céu. O lugar de repouso é numa região inferior. Tem outros versos aqui que nós vamos comprovar, chegar a essa conclusão. Porque Davi não subiu aos céus, né? Mas ele próprio disse: o Senhor ao meu Senhor, assente-se à minha direita. Ele está citando o verso 110, porque Davi escreveu o Salmo 110, mas ele não escreveu dele. Ele estava escrevendo do Senhor Jesus. E aqui ele fala, e aqui Pedro, quando fala isso no discurso, ele fala que Davi não subiu aos céus, né? E não subiu mesmo, né, irmãos? O único que subiu, né? Temos Enoque e Elias, mas numa condição especial. Paulo também foi até o terceiro céu, mas ele até fala, não sei se no corpo ou fora do corpo, né, irmãos? Mas essas pessoas, eles não ficam lá, né? Eles foram, porque lá quem subiu aos céus foi só o Senhor Jesus, e os próximos a subirem agora será aqueles que aceitaram os antigos concertos do Antigo Testamento, são mais que um, o de Moisés principalmente, e os de Cristo. Quem está aceitando o batismo, o concerto de Cristo, esses receberão, né, essa próxima ressurreição, que ela vai acontecer na volta do Senhor, que estamos nos últimos dias, né, irmãos, nos últimos anos, aguardando a volta do Senhor, que ela virá, né, porque os dias já de todas as profecias, dos 6 dias lá e o sétimo, o descanso ele está finalizando, né? Então, irmãos, em Efésios 4:9, ora, isto, ele subiu até que senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. O Senhor Jesus, irmãos, ele, né, como uma água da vida, a água que quando nós soltamos num terreno, ele vai procurando, né? E ele vai naquela região de Israel ali, qual era a parte mais baixa da terra? Era o Mar Morto. E tem o Vale de Cedron ali, irmãos, que ele sai ali da cidade de Jerusalém, ele vai caminhando e vai até o Mar Morto. Nós sabemos que isso vai acontecer quando estourar aquela fonte de água lá de Ezequiel, aquele rio de águas purificadoras, né, que vai acontecer depois da volta do Senhor. Zacarias fala, salvo erro, nos últimos capítulos, da 14, ele fala, né, então a água ela vai até chegar. Então o Senhor Jesus ele foi nas partes mais baixas que ele falou, né, assim como a água materialmente ela caminha pela gravidade para o lugar mais baixo, o Senhor Jesus foi levado também. E aqui, irmãos, esse verso lá no Antigo Testamento do profeta Jonas, mostrando que o Senhor Jesus ele foi até o inferno mesmo, né? Ó. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor. Ele respondeu: do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque o Senhor Jesus, ele indo para esse lugar, porque ele levou sobre si os nossos pecados, ele foi tirado de lá, porque ele não merecia lá. Aí fala do ventre profundo no coração dos mares, né, irmãos? Certamente aquele 20 de Apocalipse que fala, né, depois do trono branco, ele cita lá os lugares, né, a morte, dá os seus mortos e o mar, né? Então talvez foi até tirado daqui, né, irmão, do coração dos mares. Mares sempre representando populações, né, povos, línguas, nações e tribos, né? Então é nesse sentido. Salmo 116 para falar mais uma vez de inferno também. Amo ao Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma, né? Também relatando o Senhor Jesus indo para esse lugar de tormento pelos nossos pecados. Aí então, irmãos, agora nós vamos, a salvação é pela graça aqui, irmãos, isso aqui é um título, né?
Então, em Efésios 2 aqui, agora nós vamos na verdade, desconstruir, irmãos, a ideia, né, mediante o que Paulo falou ali, né, de ir até o céu. Mas aí, assim que vier o verso, a gente monta a ideia. Então, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, como nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Irmãos, aqui, olha só que interessante. Paulo está dizendo que nós, o Senhor Jesus, através da morte, ele já nos ressuscitou e ele já nos fez assentar em lugares celestiais. Alguém pode falar, mas eu nem morri, como é que o Senhor Jesus me ressuscitou? Né? Porque, irmãos, nós aceitando Cristo, nós já recebemos a ressurreição espiritual. Aí fala que nós já estamos assentados nos lugares celestiais, no sentido, irmãos, de nós experimentarmos através de obras de Deus, porque o Senhor trabalha no corpo, no espírito e na alma, em todas essas divisões nossas, nos beneficiando. Então, muitas vezes, irmãos, já nos sentimos refrigerados, né, consolados. Então, já estamos em lugares celestiais em Cristo. Irmãos, quando o Senhor Jesus ressuscitou, naquele domingo, era o domingo das primícias. E quando a gente fala que o Senhor Jesus, ele ressuscitou, lembra que Paulo falou que Cristo é o cabeça e o corpo dele é a igreja. Então, ele não ressuscitou só a cabeça. Por isso que fala, Cristo, lá Paulo, em 15 aos Coríntios, 1 aos Coríntios, ele fala Cristo as primícias no plural. Porque quando Cristo ressuscita, não ressuscita só a cabeça, ressuscita o corpo inteiro. E a igreja é representada no corpo de Cristo. Então, quando Cristo ressuscitou, ele já traz, pelo menos, irmãos, essa ressurreição espiritual. Porque, olha, Paulo já está nos colocando já em ressurreição e em lugares celestiais. Mas nós sabemos que muitos de nós vivos, que estamos vendo, só que nós não ressuscitamos ainda e nem estamos sentados literalmente em lugares espirituais. Isso vai acontecer no futuro. Aí, irmãos, a pergunta, muitas vezes, da onde que... eu vou construir uma outra ideia baseada nesse verso aqui, irmãos, lá de Eclesiastes 12, né? Antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte. Por que, irmãos, a cadeia de prata? Porque os nossos ossos, enquanto estamos vivos, ele está tudo juntinho, como se ele fosse branco, né? Uma cadeia de prata, tudo juntinho. Mas isso passa. Ele fala que se despedace a roda junto ao poço e o pó volta à terra, como era. Porque, lógico, Adão foi tirado do barro, né? Então, o homem ele acaba voltando para o barro, para o pó, e o espírito volta a Deus que o deu. Vaidade. Quando fala aqui, irmãos, que o espírito volta a Deus que o deu, então fala, é por isso que eu creio que quando nós morremos, nosso espírito volta, vai lá para o céu, fica lá no céu aguardando a volta do Senhor. Mas esse voltar a Deus, irmãos, quer dizer que o espírito volta para o domínio de Deus. Por quê, irmãos? Justos e injustos. Assim, irmãos, que o nosso espírito está no corpo, o nosso corpo leva o espírito aonde o nosso desejo almeja, o nosso livre-arbítrio. Mas vai chegar uma hora que nós morremos, se separa. E o espírito, ele vai para onde agora? Aonde o corpo quer? Não, porque o corpo está apagado. Aonde que ele vai? Ele volta agora, ele vai para onde o Senhor determinar que ele vai. É a parábola do rico e Lázaro. Ah, fez coisa boa, então coloca ele lá no seio de Abraão. Ah, fez coisa que não é muito boa não, então coloca ele no outro lugar lá. Então é Deus que vai determinar onde que o espírito vai, assim que ele sai do corpo, mediante a morte, né? Então, irmãos, aqui Paulo, em Filipenses 1:21, eu acredito, irmãos, que ele montou isso que está escrito aqui, desse Eclesiastes aqui que nós acabamos, né, do Eclesiastes 12:6.
eu acredito que Paulo, ele abordou, ele montou esses versos do Eclesiastes, né? Então, que nós acabamos de ler aqui, 12:6, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, por isso é ainda muito melhor. Irmãos, esse verso, particularmente, conversando com alguns irmãos, eles atribuem isso tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Aqui está embutida a ideia que quando a gente parte da terra, morre, o nosso espírito fica com Cristo, vai lá para o céu. É justamente que eu acredito que Paulo montou esse verso do Eclesiastes 12:6 lá. O corpo vai para o pó e o espírito volta a Deus. Quando ele fala estar com Cristo, é voltar para o domínio de Deus. Mas Paulo sabia, como ele era servo de Deus, que esse voltar para o domínio de Deus, ele não ia para o Geena, para o lugar de tormento. Pelo contrário, ele ia lá para o seio de Abraão, né? Ficar aguardando a ressurreição. Então, irmãos, se nós vivos já temos a esperança, porque nós estamos vivos, nós temos ainda corremos o risco de pecar e ficar fora do reino. Corremos esse risco vivo? Corremos. Mesmo vivos, correndo esse risco, Paulo teve a ousadia de falar que nós já ressuscitamos em Cristo e já estamos assentados em lugares celestiais. Mesmo nós vivos, correndo o risco de pecado, de errar, Paulo teve a ousadia de falar isso. Irmãos, quando nós passamos para o outro lado, irmãos, esse risco acaba. Aqui fica mais certo ainda. Por isso que Paulo falou, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque se vivo ele já tinha certeza que ia estar com Cristo, depois que ele morreu, ele já tinha essa certeza e sabia que o perigo de pecar e ser excluído do reino já tinha passado. Então, irmãos, eu acredito que quem usa esse verso é o único versículo da Bíblia, né, que quer embutir essa ideia de quando nós morremos, o nosso espírito vai até o céu. É esse verso aqui, porque não tem outro, porque Cristo falou que ninguém subiu ao céu. Pedro, lá na pregação do Pentecostes, falou que o Davi, o espírito dele lá, quando ele morreu, não subiu aos céus. Todas essas coisas, né? Então, espero que tenha conseguido passar essa ideia, que justamente esse vídeo, né, eu quis desconstruir essa ideia de morrer e ir para o céu, né, irmãos? É isso aí. Aí vamos lá para a crucificação, né? Do ladrão que estava lá ao lado da cruz do Senhor. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, quer dizer, eles estavam recebendo aquele castigo com justiça, porque eles erraram. Recebemos os nossos feitos, mereciam, né? Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele estava querendo que assim que o reino fosse estabelecido, que ainda não foi, né, irmãos, que é só depois da volta do Senhor, ele estava achando que ele tinha que esperar todas essas coisas para entrar. Aí o Senhor surpreendeu ele e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, como que isso é possível? Olha só o que aconteceu. O Senhor Jesus, irmãos, ele estava sendo crucificado com esses dois ladrões. Um se arrependeu. E dos três ali, irmãos, o Senhor Jesus, ele morreu primeiro. O Senhor Jesus, ele morre, aí ele é levado lá no Geena, lugar de tormento ali, pelos nossos pecados, ele é tirado de lá e colocado no seio de Abraão. E como o Senhor Jesus já tinha perdoado esse ladrão, irmãos, muitos falam, mas nós não somos salvos pelas obras, né, irmãos? Somos salvos, irmãos, alguém pode falar, esse ladrão, ele não teve obra. Irmãos, ele teve obra. No último momento, ele tentou converter o outro ladrão que eles estavam errados. Ele, na verdade, ele se convenceu e se converteu, e tentou converter o outro. Então, ele tem uma obra. Aqui ele teve obra de cristão, porque a obra é necessária.
a parte que o Senhor Jesus fez, ninguém pode tirar. É a parte que ninguém poderia fazer. O que o Senhor Jesus fez, ninguém podia fazer. Ele fez para nos salvar. E nós, né, as nossas obras, os nossos atos, tudo aquilo que nós fazemos, né, irmãos? Então, isso corrobora para a nossa salvação. E aí, então, irmão, o que aconteceu? O Senhor Jesus, ele estava lá no paraíso, e aí depois o ladrão, eles quebram o fêmur deles com uma barra de ferro, eles são mortos depois. E aí, então, como o Senhor Jesus já tinha perdoado ele, os anjos vêm, como lá na parábola do rico e Lázaro, levaram ele lá para o paraíso e ele encontrou o Senhor Jesus. É nesse sentido. Então, irmãos, aí também tem a parte lá do espinho da carne, lá de Paulo, né, que Paulo ele foi arrebatado ao terceiro céu, né, mas, irmãos, ele foi arrebatado, ele até fala, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, porque, irmãos, já tinha acontecido com Enoque e Elias, Paulo, às vezes, ou por algum fato, por humildade, ele não sabia mesmo, ou irmão, ele falou, puxa vida, se eu fui em espírito, foi uma sensação tão real que, né, então ele ficou em dúvida, então, mas ele foi levado ao terceiro céu, mas aí nós sabemos, irmão, que ele não ficou lá, ele voltou, depois Paulo dizem, pelo menos a parte histórica, ele foi decapitado, né, ele morreu depois, então, e aí tem Enoque, que andou Enoque com Deus, porquanto Deus para si o tomou. E depois Elias também, que subiu ao céu, né, irmãos? Mas, irmãos, segundo Paulo, ele interpretou lá da ressurreição, Cristo, né? O Apocalipse fala ali, ele é como um primogênito dos mortos, né? Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda e depois virá o fim, porque no fim é lá o Apocalipse 20, a última ressurreição, a ressurreição depois do milênio. Né, irmãos? Então, mas, irmãos, quem subiu ao céu, quem está no céu ressuscitado, é o Senhor Jesus, por enquanto. Então, era esse estudo, irmãos, que eu desejei falar aqui. Essa abordagem muitas vezes se mistura, mas aqui a abordagem principal era a respeito das mortes, né? Essa morte espiritual que aconteceu com Adão, e depois acontece a morte da matéria. E aí, então, através de Cristo, do batismo, nós fazemos a ressurreição espiritual, que o Senhor já proporcionou na primeira vinda, e estamos aguardando a volta dele para essa ressurreição do corpo que vai acontecer, né? Aqueles que estão mortos vão ressuscitar, os vivos serão transformados, né, irmão? Nesse completar dos 6.000 anos, dos 6 dias de trabalho, né? Estamos aguardando o Senhor Jesus voltar. Então, era esse o estudo. Depois, então, queridos, eu vou fazer ali, então, assim que Deus preparar, a parte da ressurreição. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.